amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos iniciando mais um programa Rubens Ottoni na TV. Nesta sexta-feira, dia 2 de outubro. Você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, aproveite e também nos siga nas outras redes sociais. Nos siga também no Twitter, no Instagram, na nossa página do Facebook. Una-se aos mais de 160 mil seguidores que acompanham o nosso trabalho atrás da boa informação, atrás da análise do momento político e dos bastidores da política em Brasília. São mais de 160 mil pessoas que nos acompanham. Muito grato aí pela audiência, muito grato pela confiança no nosso trabalho. Destaque de hoje, aqui no Rubens Ottoni na TV, dessa sexta-feira, dia 2 de outubro, incêndios. Pesquisadores cobram participação efetiva do governo federal no combate ao fogo no Pantanal. Essa é uma pauta importantíssima, porque a questão dos focos de incêndio continua no Pantanal. As informações é que nos próximos 30, 60 dias a seca vai continuar, então a situação vai estar favorável para os incêndios, infelizmente, para os focos de incêndio, e nós vamos falar sobre isso. Tem muita coisa acontecendo, tem a comissão externa da Câmara dos Deputados, tem as audiências públicas que estão sendo realizadas, enfim, tem muita coisa movimentando, e é por isso que eu coloquei aqui como destaque de hoje no Rubens Ottoni na TV, nesta sexta-feira, dia 2 de outubro, tá bom? Aqui aproveitando para deixar aqui o nosso abraço aí a toda a comunidade, os nossos amigos, seguidores aí mineiros em Perolândia, em Jataí, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu. Para todos vocês aí um grande abraço. Amanhã, sábado, eu estarei por aí. Estarei aí visitando vocês, é verdade, estarei aí tendo a oportunidade de encontrar com vocês. Muito grato a vocês aí pela participação, por comentarem, mandarem suas perguntas e acompanharem os nossos programas aqui pelo nosso canal do YouTube. Muito grato aí a vocês, mineiros, repito, nossa grande audiência aí, mineiros, Perolândia, Jataí, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu. Estaremos por aí neste final de semana, na verdade amanhã, no sábado, tá bom? Pergunta do dia deste nosso Rubens Ottoni na TV, desta sexta-feira, dia 2 de outubro. Pergunta do dia vem de Cristalina. Cristalina, é o Wagner. Grande abraço, Wagner. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela participação. Wagner é advogado, participa conosco aqui. O Wagner de Cristalina pergunta: na sua opinião, como vai ser a participação do povo nessa eleição? Você acha que terá muita abstenção por conta da pandemia? É a pergunta do Wagner, lá de Cristalina. O Wagner é advogado, fazendo a sua pergunta aqui no Rubens Ottoni na TV, desta sexta-feira, dia 2 de outubro. Aí, agradecendo a vocês pela sua audiência. Vamos aqui para o destaque do dia. O destaque do nosso programa é a respeito dos incêndios no Pantanal. Pesquisadores cobram, eu vou até abrir aqui para poder trazer a boa informação para vocês. Pesquisadores cobram participação efetiva do governo federal no combate ao fogo no Pantanal. É isso. E por que está aí essa manifestação? São as audiências públicas que estão acontecendo, né? Nós tivemos nessa semana
a primeira audiência pública da comissão externa que acompanha o enfrentamento das queimadas no Brasil. Essa comissão externa que acompanha o enfrentamento das queimadas no Brasil, ela é coordenada pela professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso. E essa primeira audiência pública teve a participação de pesquisadores, professores, especialistas que apontaram a necessidade do país investir em pesquisas para que as queimadas que afetaram mais de 3 milhões de hectares da maior área alagada do planeta, isso não aconteça mais. Essas pessoas que participaram desta audiência pública, esses pesquisadores, esses especialistas, eles defendem também a criação de um programa de recuperação e de conservação das áreas atingidas por incêndios. Os expositores destas audiências públicas ainda cobraram uma participação efetiva do governo federal no combate imediato ao fogo no Pantanal. Isso tudo aconteceu esta semana. Essa audiência foi muito importante, participação valiosa de vários pesquisadores, de vários especialistas, trazendo dados alarmantes, né? Por exemplo, o coordenador do programa de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele apresentou dados de janeiro até 29 de setembro deste ano. Dados de janeiro até 29 de setembro. Esses dados revelam um aumento, só para vocês terem uma ideia, um aumento de 195% no número de queimadas no Pantanal em comparação com o mesmo período no ano passado. Quer dizer, 195% a mais este ano do que no mesmo período do ano passado. Então é um aumento de quase 200%, levando em conta que em 2019 já teve um aumento de mais de 320% em relação a 2018. Então, o ano passado, 2019, um aumento de 320% em relação a 2018, e agora em 2020 o número de focos já ultrapassou qualquer outro ano que tínhamos registro na série histórica desde 1998. Então, é uma situação realmente catastrófica, alarmante, e o governo federal não faz nada. O governo federal foi não gastar os recursos disponíveis para a preservação ambiental, não teve nenhuma ação efetiva de controle dos focos de incêndio, e aí a situação é essa que os pesquisadores, os especialistas denunciaram na audiência pública realizada pela Comissão Externa da Câmara de Deputados nessa semana com esses pesquisadores. Uma situação realmente dramática, mostrando que não existe controle do governo federal, na verdade existe descaso, o governo federal não está nem aí para os focos de incêndio e o presidente da República prefere ficar fazendo polêmica, falando que quem é responsável são os índios, quem é responsável são os caboclos, e não vê a verdadeira realidade, infelizmente. Então, a situação lamentável que nós estamos vivendo no Pantanal, e aqui o nosso destaque no Rubens Ottoni dessa sexta-feira, dia 2 de outubro. Vamos aqui também avançar para a pergunta do dia. Na pergunta do dia do nosso programa de hoje, ela vem de Cristalina. É o Wagner, advogado.
O Wagner pergunta: na sua opinião, como vai ser a participação do povo nesta eleição? Terá muita abstenção por conta da pandemia? Primeiro, Wagner, obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua pergunta, que aliás é uma pergunta muito pertinente, porque a campanha eleitoral começou para valer. Começou no último domingo, né, dia 27 de setembro. Começou a largada da campanha eleitoral de rua. A pergunta sua, vai ter muita abstenção? A pergunta, Wagner, na verdade a resposta é o seguinte: independente de pandemia, havia já uma tendência de aumento de abstenção. Há um descrédito muito grande com a política, há um descrédito muito grande com os políticos e ano após ano existe um crescimento da abstenção. Então isso é uma tendência. Com a pandemia, não há dúvida que essa tendência vai aumentar. Claro, o risco, o medo, né? A busca da segurança sanitária, aí a pessoa já não estava querendo mesmo ir, então agora já tem uma desculpa. Então, há uma tendência do aumento da abstenção na pandemia, daquela abstenção que já havia um crescimento de eleição a eleição. Agora, isso não quer dizer aquilo que muita gente, às vezes eu vejo as pessoas comentarem: não vai ter campanha, o povo não vai participar de jeito nenhum. Não se iluda, vai, já está participando. Sai na rua para você ver, já tem carro adesivado, já tem carro com citru, já tem candidato na rua fazendo visita, já tem atividade de campanha. Agora, é claro que aí o que vai ter é uma mudança na prática, uma mudança nos métodos, né? Uma mudança nos costumes. Claro, por exemplo, rede social, que já era uma tendência também, de eleição a eleição, havia uma tendência do crescimento da campanha na rede social. Claro, então vai crescer a campanha na rede social, mas não se iluda, viu, Wagner? E isso aqui, essa pergunta sua é muito boa para a gente poder falar a toda a nossa audiência aqui no nosso canal do YouTube. Não se iluda, a campanha ela acontece na rua também. Mas e com a pandemia? Não tem que ter distanciamento social? Claro, tem que ter distanciamento social, mas sempre tem a maneira de se fazer isso. Não pode fazer comício, ou não vai fazer comício porque é aglomeração, e não é nem por causa disso, é porque se fizer não vai ninguém, né? Antigamente já não estava indo mais, agora com pandemia, alguém vai em comício? Não vai. Então não vai ter comício, né? Vai ter mais atividade na rede social, mas não se iluda, vai ter reunião, Wagner. Se não puder ter reunião grande, vai ter reunião pequena. Se não puder ter reunião, vai ter visita. Não se iluda. Vai ter gente na rua distribuindo papel, folheto? Vai ter. Vai diminuir? Provavelmente. Mas vai continuar tendo, né? Então vai ter atividade. Não se iluda. O trabalho de campanha continua. E no dia da eleição, vai depender, no meu entendimento, da polarização que houver da eleição naquele determinado município. Então vai ter município que a abstenção vai ser maior, vai ter município que a abstenção vai ser menor. Mas não se iluda, vai ter a participação, Wagner, do povo. O povo vai participar da eleição. O povo não vai na eleição, não vai ter nem a metade do povo. Não se iluda, vai. O povo participa da campanha e vai no dia da eleição. É verdade que as pessoas em situação de risco vão evitar, mesmo com as regras, com as orientações da Justiça Eleitoral, né, com os horários definidos para determinada faixa de idade, né? Depois nós vamos falar sobre isso num outro programa aqui, sobre essas regras que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo para controle do eleitorado. Mesmo com todas essas regras de segurança, muita gente vai evitar de ir no dia da eleição. Então deve aumentar a abstenção, mas não se iluda, não é tanto assim. Deve diminuir as atividades de rua? Sim, mas não quer dizer também vai continuar a atividade de rua. Então vai ter de tudo um pouco. Criatividade,
é o necessário para os candidatos. Mas a campanha já está acontecendo e a eleição também acontecerá no dia 15 de novembro, no primeiro turno. Então, fica aí a resposta a você, Wagner. Uma pergunta importante que serve a todos que estão nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos terminando aqui mais um programa Rubens Ottoni na TV, nesta sexta-feira, dia 2 de outubro, e nós vamos voltar agora quando? Na segunda-feira. Segunda-feira nós teremos mais um programa Falando a Verdade, pela manhã, porque à tarde nós não teremos na segunda-feira o Rubens Ottoni na TV. Por quê? Porque na segunda-feira nós teremos uma live com a deputada Maria do Rosário. E essa live será na sexta-feira, 18 horas, exatamente no horário do Rubens Ottoni na TV. Então, no horário do Rubens Ottoni na TV, nós teremos a live com a deputada Maria do Rosário e com as nossas candidatas a prefeita aqui do estado de Goiás, candidatas do PT. Então, será na segunda-feira. Então, o nosso Rubens Ottoni na TV voltará na terça-feira, mas teremos o Falando a Verdade na segunda-feira pela manhã. Grande abraço a vocês.